preocupação com a questão ambiental esteve sempre envolvida nas ações da Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo durante o governo do ex-prefeito Gilberto Kassab, de 2006 até 2012. Nesta entrevista à TV PSD, o ex-secretário de Transportes, Marcelo Cardinale Branco, explica que iniciativas como a criação da Ecofrota e as faixas exclusivas de ônibus, o programa de proteção ao pedestre e a implantação de uma rede cicloviária com mais de 200 quilômetros tiveram como foco principal o combate à poluição e o bem-estar das pessoas. Secretário, o setor de transportes é responsável por quase 90% das emissões de poluentes nas grandes cidades. O que é possível fazer para reverter esse quadro? Veja, eu acho que a gente precisa ampliar um pouquinho essa visão pelo seguinte, um plano, vamos dizer, voltado para o meio ambiente, um plano sustentável de transporte, ele deve passar primeiro pelo entendimento de que o transporte é feito para pessoas, né? Então, não é possível você imaginar uma cidade saudável do ponto de vista de transporte, de locomoção de pessoas, sem pensar na vida humana. Quer dizer, você precisa inicialmente dar segurança para aquelas pessoas que andam a pé, né? Nós na prefeitura, na ocasião que estivemos lá, nós fizemos um plano do pedestre, que tinha o foco de redução de 50% das mortes de pedestre na cidade como um todo. Atingimos um nível bastante adequado, de mais de 30% de redução de mortes no centro da cidade, em torno de 16% ou 17% de redução em outras regiões na cidade como um todo, mas o foco nas pessoas é muito importante, quer dizer, você permitir que as pessoas andem a pé é um dos fatores muito importantes para um equilíbrio maior ambiental, e equilíbrio ambiental você tem que pensar primeiro na vida humana. Agora, falando dos sistemas de transporte, o investimento em sistemas de alta capacidade e elétricos, como o metrô ou aqui em São Paulo a CPTM, são muito importantes. Quer dizer, é fundamental você modificar a matriz energética do setor de transporte, sair do óleo diesel ou da gasolina e passar para a energia elétrica. E isso você faz com essa modificação na matriz de transporte. Quer dizer, investir no transporte de alta capacidade é fundamental para mudar essa matriz. Enquanto se olha para o setor de transportes baseado em ônibus ou óleo diesel, né, também é importante, quer dizer, você não consegue fazer um plano de aumento da capacidade do metrô do dia para a noite, quer dizer, são planos de longo prazo. Mas você tem como reduzir também as emissões no setor de transporte por pneus, quer dizer, os ônibus que nós conhecemos aqui na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 15 mil ônibus, quer dizer, você mexer nessa qualidade do ônibus ou na qualidade ambiental do ônibus é fundamental. Sobre a chamada Ecofrota, o que a cidade conseguiu avançar no seu período na prefeitura? Inicialmente, nós investimos muito no sistema de trólebus. Então nós refizemos a rede toda, deixamos aí um contrato para manutenção permanente dessa rede, que era um dos grandes problemas na cidade. Refizemos os ônibus dos trólebus, que estavam com veículos muito antigos, e nós substituímos esses ônibus todos, esses veículos todos, e investimos nessas novas alternativas energéticas para os ônibus a diesel. Nós tínhamos uma frota 100% a diesel, nós incluímos aí ônibus a etanol, a álcool, incluímos ônibus que usavam combustíveis novos, modernos, que estavam sendo desenvolvidos aqui no país, que é o exemplo do diesel feito a partir da cana-de-açúcar, e colocamos o biodiesel em grande parte dessa frota. Quer dizer, nós começamos com 5% de biodiesel em toda a frota, fomos ampliando esse percentual e chegamos a 20 ou 20 e poucos por cento de biodiesel numa parte muito significativa da frota. Quer dizer, a redução da utilização de combustível fóssil foi muito significativa nessa gestão. Ainda falando na questão da produção de poluentes, como é que é possível aumentar a oferta de transporte coletivo, portanto carrega mais pessoas e são menos veículos poluindo, mas sem aumentar necessariamente o número de veículos, o número de ônibus, porque as vias já estão saturadas? É um entendimento equivocado que para você aumentar a oferta de transporte numa cidade como São Paulo, você tem que aumentar o número de ônibus. O que você precisa é aumentar a capacidade ou a velocidade comercial desses ônibus, né? E você faz isso investindo nos corredores
que tenha um conceito realmente de corredor, quer dizer, embarque com pagamento de tarifa externa ao veículo, quer dizer, quando o ônibus chega, entram todas as pessoas por qualquer uma das portas, o embarque e o desembarque se dá de uma forma muito mais ágil, com veículos longos e que, portanto, percorram esses corredores com uma capacidade muito maior de transporte. Enfim, você tem que fazer com que esse conceito de corredor seja aplicado na prática. Aí eu queria introduzir aí uma questão bem a propósito, que o Jornal Estado de São Paulo acaba de noticiar, com base em dados da própria SP Trans, que no primeiro trimestre desse ano a velocidade média dos ônibus na cidade aumentou apenas 1 km e nos corredores caiu 1 km. O que é que precisa ser feito para aumentar essa velocidade dos ônibus, como o senhor estava falando? Veja, a primeira coisa é você ter fiscalização dos corredores, porque qualquer interferência que haja, um carro quebrado no corredor, ele joga essa capacidade lá para baixo. Então precisa que o corredor seja utilizado só para corredor de transporte realmente, você não pode ter invasões e outras questões de interrupção do serviço do corredor. Agora, também é muito importante que você tenha uma gestão dessas linhas de ônibus. Quer dizer, o corredor é para ser utilizado na medida do possível, com ônibus de grande capacidade e com ônibus que façam trajetos de longa distância, né? Você não consegue ter um sistema onde todos os ônibus circulem pelos corredores. Aí você acaba tendo uma sobreposição de linhas que não é interessante e derruba a capacidade do corredor. Agora, mais do que isso, é você ter os transbordos nas estações que são feitas para isso, né? Então você tem que ter a captação das pessoas de forma capilar dentro dos bairros, transfere essas pessoas para os grandes corredores e os corredores fazem, portanto, essas ligações de longa distância. E cada vez mais você incluir novas características aos corredores que permitam essa agilização do embarque e do desembarque. Eu dei o exemplo aqui que o pagamento de tarifa externo ao ônibus é um dos fatores que eleva muito a capacidade de um corredor. Mas para isso você precisa ter a faixa segregada, você precisa ter a estação segregada, quer dizer, que as pessoas tenham onde pagar essa tarifa antes de entrar no veículo. Quer dizer, é um projeto realmente de mudança de visão da cidade enquanto transporte por ônibus nesses corredores. Secretário, hoje em São Paulo, 55% das viagens motorizadas são feitas via transporte coletivo, o restante em transporte individual, automóveis ou motocicletas. Como é possível transformar o transporte coletivo em algo mais atraente para essas pessoas? Olha, eu reputo que a característica que levaria o maior número de pessoas para os ônibus é a confiabilidade no sistema. Quer dizer, o cidadão precisa saber que quando ele for para um determinado ponto de ônibus, ele consegue pegar o ônibus dele num determinado horário, numa faixa de horário, né, e consegue chegar ao seu destino num determinado horário. Essa é a grande qualidade do metrô, né? O metrô em São Paulo, como qualquer outra grande metrópole, o que leva o cidadão para o metrô é a certeza de que ele vai conseguir pegar o transporte num determinado horário e que vai chegar no seu destino no horário que ele precisa para um determinado compromisso, uma determinada reunião. Quando você perde a confiabilidade no sistema, a confiabilidade de horário, é aí que gera uma incerteza para o cidadão. Então, a confiança de que ele vai chegar no ponto, vai pegar o ônibus num determinado horário e chegar no seu destino num horário previsto é fundamental. Além disso, é o conforto, tá certo? As pessoas têm que ter um mínimo de conforto para andar no transporte público e a prestação de serviço como um todo, quer dizer, a higiene do veículo, não ter veículo velho, tudo isso cai de novo naquela confiabilidade. Quer dizer, quando você começa a ter veículos muito antigos, o veículo começa a quebrar ou começa a dar problema mecânico e você perde a confiança no sistema. Quer dizer, essa confiança é fundamental. Por que o cidadão anda no carro? Porque ele sabe, depende mais dele a origem e destino, o horário de origem e destino, né? Ele se sente mais seguro de fazer o trajeto num determinado tempo, por mais que seja difícil isso numa cidade com grande volume de congestionamento. Nesse item de renovação da frota, o que é que você conseguiu fazer durante a sua gestão? Olha, nós mantivemos dentro das exigências contratuais, quer dizer, a cidade de São Paulo, o contrato não permite que haja ônibus com mais de 10 anos de uso no sistema concessionário, com mais de 7 anos de uso no sistema permissionário, e nós procuramos cumprir isso à risca, quer dizer, o veículo ia chegando na sua idade limite e a gente fazia substituir imediatamente. E mantivemos a idade média num patamar bastante adequado, em torno de 5 ou 6 anos de idade média, que é um patamar bastante adequado para os veículos de grande porte como o ônibus. Então, é fundamental que você tenha uma frota bem mantida, mas com idade que não seja superior a esses patamares que são contratuais na cidade. Vamos falar de um outro modelo de transporte, que é o das bicicletas. O que é que foi feito na sua gestão
para incentivar o uso desse tipo de transporte? Veja, semelhante ao que nós dissemos aí no começo da conversa, a segurança é o primeiro fator fundamental. Quer dizer, assim como nós procuramos dar segurança para o pedestre, nós procuramos dar segurança para as pessoas, para os ciclistas que queiram utilizar a malha viária da cidade para andar de bicicleta. Então, uma das questões foi exatamente aumentar a fiscalização no descumprimento do motorista de carro que desrespeita um ciclista. A pessoa tem que ter a garantia do direito à vida preservado pelo governo. E fizemos o bike sharing, que foi um sistema de empréstimo e locação de bicicletas, né, com patrocinadores e tal. Foi um projeto que o município não colocou recursos, mas criamos um sistema muito eficiente. E esse sistema de bike sharing ele foi criado com uma visão de transporte, não com uma visão de lazer. Qual que é a grande diferença? Você, em qualquer uma dessas estações de aluguel de bicicleta, você consegue pegar a bicicleta e fazer um trajeto com menos de 30 minutos, que é o período gratuito do empréstimo de bicicleta. Em menos de 30 minutos você está num terminal de ônibus ou num terminal de metrô. Quer dizer, você faz a interligação do metrô ou dos sistemas de grande capacidade, média capacidade, com bairros onde esse sistema ainda não chegou ou não são servidos por esse sistema. Então, a cidade ela tem que ser educada e tem que ser demonstrado para a cidade que você tem um sistema integrado. Quer dizer, a pessoa consegue pegar uma bicicleta e esse trajeto de bicicleta será complementado por um trajeto de mais longa distância de metrô. Aí você criou uma malha eficiente.